Fala pessoal, beleza? Continuar um vídeo. O Eduardo já começou ele aqui já, só me deu o aviso. Você tá fechando aí, tem coisas que não pode ler, Aparece aí no YouTube. Olha só pessoal, continuando a Z77. Esse vídeo da Z77, no momento que eu tô gravando a continuação dele, não saiu no canal ainda. Eu acho que deve ter me esculachado, a geral deve ter... Nossa senhora, por quê? Porque eu falo que é do PCH do demônio, mas não é, né? Então eu falo. Tudo que eu falo do PCH do demônio é verdade, mas essa versão não é do PCH do demônio. Apesar que dá pra confundir, não dá? Você fala Z77? É, 77 dá pra você fala Z77, não é só eu não, muita gente confunde, viu? Só que eu desmontei, tirei o dissipador que eu fui ver realmente que não era ele. Mas é isso, né? A gente não decora esse tipo de coisa. Não tem por que decorar, né? Tá aqui, ué. Quando chegar aqui a gente olha, né? A consulta à distância não tem jeito mesmo. O detalhe, tem um guia, né? O guia ele tem a edição 2, o guia de reparo, tá? A edição 2. Eu fiz uma reformulação dele lá, mudei algumas coisas e tem a edição 2. Vai estar no link aqui na descrição do vídeo, tá? Não tá no site mais, eu não devo colocar, é só para quem segue aqui no canal, que acompanha os vídeos, que tem um link lá, gtecinf.com.br/guia. Você consegue fazer o download da edição 2 dele, que eu fiz a modificação. E quem quer enviar equipamentos, entra no primeiro link na descrição do vídeo, tem o site, no site você escolhe a unidade e segue os passos, você vai receber o e-mail com a informação e também as informações de contato. Já tirou, vou colocar na máquina ali para tirar o socket, certo? Tem outra coisa também, né? Quem quer aprender a tirar socket, tem um curso só disso também, tá lá na abinha cursos do site. Deixa eu mostrar aqui. Olha aqui, tirou tudo, né? Dissipador, termal, que eu tinha tirado, acho que eu tinha mostrado, né? Tava feiozão assim, mas isso aqui, né, é o de menos, tá? Ele tá todo íntegro aqui, dá pra trocar só esse finalzinho aqui, não tem importância. E ele tá fofinho ainda. Pasta térmica, caso dê certo, vai trocar. Caso não dê certo, não troca, porque não tem sentido, né? Não tem porquê, né? Depois que ligar, ó, ela tá ressecada. Depois que fizer o equipamento ligar, aí a gente troca. Ó. Não sai, tá vendo aqui, ó? Tá duro, ó. Tá só a pedrinha, certo? Isso aí, tirou aqui. Capacitor nem precisou tirar, porque ele é bem distante. Olha aqui. Porque alguns capacitores ficam bem aqui, ó. Então aí dá muito trabalho, né? Aqui embaixo, isso aqui, ó, tudo distante. Então é mais fácil ainda de tirar. Ele tá, eu tô atrapalhando ele aqui, né? Mas ele tá tá alinhando para poder tirar o socket. Lembrando, essa máquina aqui, ela alinha por baixo, tá? Por quê? Porque o único que não move XY é o bocal inferior para essa máquina. O bocal superior ele move XY, mas ali é só subir e descer, tá? Então ele não move para a direita, para a esquerda, não move para nada. Então o alinhamento é baseado nisso. Além do mais, ele está colocando ali uma tipo trava, né, que para a placa não ceder tanto, porque é uma placa grande. Toda placa-mãe, na verdade, é grande, né, com raras exceções, de desktop que eu digo. Então, para fazer esse tipo de solda, tem que ter um apoio embaixo. Ele está alinhando isso aí, está colocando embaixo. Ele vai alinhar, começar o processo de retirada desse socket, preparar... Tem desse socket aí? Você já viu? É 1155. Tem, né? Então, preparar o novo socket e fazer a substituição. Lembrando que essa placa aqui, para quem não viu o primeiro vídeo, talvez esse PWM aqui seja queimado, talvez, tá? Mas primeiro tem que tirar o socket ali e fazer algumas medições, preparar o socket e trocar ele de fato, porque o jeito que tá, não consegui recuperar, tá bem destruído ali, eu não consigo ter certeza se tá tendo contato ali ou não, que não deveria.
Olha aí, vocês acabaram de ver um pequeno trecho, né, da tentativa de reparo desse equipamento aqui ainda, mas até então não deu certo. Vou mostrar daqui, tá? Isso aqui é a placa que eu confundi, né? Olha só, a segunda parte dela, conclusão ainda não definido, mas eu já vou quase encerrar. Vou fazer alguns testes finais, mas não duvido muito que vai dar certo, tá? Eu tô realmente desconfiado de ou trilha interna na PCB. Aconteceu um caso muito semelhante a esse aqui na unidade de São Paulo. Aconteceu um caso muito semelhante a esse aqui também no curso de reparo em placa-mãe, de uma placa-mãe, de um servidor, de um projeto de servidor, na verdade, que tava uma coisa bem semelhante com essa aqui, que eu não encontrei o defeito de forma alguma. E a gente coloca como categoria de defeito PCB. Tem outras coisas que podem causar isso aqui, como PCH, a resistência, a impedância que está dando aqui em cima, eu não tenho como referência, ainda mais estando na placa, mas de toda forma, não tem como substituir, porque não tem essa peça para comprar, tem importado, mas já não vale a pena. Eu estou desconfiado que seja um defeito na PCB, então talvez eu peça a peça e não vai fazer diferença nenhuma, vou só gastar mais tempo, mais mão de obra, enfim. Esse orçamento aqui, né, a gente tinha passado recuperação de socket, eu mesmo tentei recuperação, não consegui, desconfiando que poderia ter algum socket. Algumas pessoas me sugeriram fazer em acrílico, né, um suportezinho. Eu já tinha pensado nisso há um tempo atrás, o ano passado eu tinha pensado nisso já, mas acabei nunca fazendo. Porque são raros os casos, de fato, eu preciso disso. Esse seria um bom caso, mas acabei não fazendo, enfim, falha minha. Mas também isso é uma adaptação técnica, né? Porque com acrílico eu poderia colocar, encaixar aqui e pressionar. Dessa forma eu ia ver a ação dos terminais embaixo. Mas, todo jeito, como a gente tem a opção de trocar socket, a gente passou a troca do socket. E ontem mesmo, o Eduardo que fez a troca do socket, isso aqui, né? O Eduardo fez outra troca de socket e funcionou, e deu certo. Então, assim, a troca de socket é um procedimento bem comum e bem relativamente fácil da gente fazer. Ainda mais nessa placa, que todos os capacitores estão afastados, tá vendo? Ele que fez, né, na hora que eu mostrei isso aqui pra ele, opa, beleza, que eu faço de boa, porque não tem nem tirar capacitor, realmente não tem, porque o foco de temperatura é aqui. A placa tudo aquece, mas os capacitores aguentam sem nenhum problema. E também, claro, a gente faz teste de impedância neles também, tá? De capacitância, aliás, neles, e estão todos funcionando. Então, assim, a gente fez o procedimento de troca de socket, continuou com o mesmo defeito original, que é o quê? Ela não starta, ela não liga. Então, quando eu injeto não, né? Quando eu coloco em curto-circuito, jampeio aqui o verde com o preto, ela chegou a sair fumaça nesse PWM. E olha a complexidade desse PWM, a da fase dela. Normalmente é MOSFET igual esse aqui, mas nesse caso essa placa é um PWM que tem a função de MOSFET, chavear, enfim. Então eu cheguei a tirar ele aqui, mas ainda assim o defeito persiste. Eu peguei o datasheet para comparar ele fora, ele não está em curto, apesar de ter pegado fogo, talvez ele nem funcione, mas curto-circuito ele não tá. E ele não pegou fogo, né? Essa é o fumaça no caso, tá? Aí eu fiz a medição nos outros componentes, tá? Ok. A troca do socket, a gente tem como padrão, trocou uma vez, não deu certo, a gente troca de novo. A gente sempre troca 2 vezes o socket, todas as vezes, para garantir que não tem defeito, que não é problema na troca do socket. Porque apesar de a gente ter esse procedimento ser relativamente fácil, né, simples para a gente que tem prática, ainda assim não é uma coisa garantida porque é solda BGA. Então a gente faz uma vez, não deu certo, não resolveu do mesmo jeito, vamos trocar de novo, trocamos de novo. Fazemos os testes do socket, o que a gente consegue fazer, tem alguns testes que eu ensino no curso de solda, né, que solda de troca de socket, algumas técnicas para ver se está soldado e está tudo soldado, está tudo certo, não tem curto-circuito, ela simplesmente está do jeito que estava. Por que eu desconfio do PCH? Além da impedância que está apresentando em cima dos capacitores, do jeito que estava o socket, talvez o cliente tentou ligar com os terminais todos tortos, né? Aí isso causa um curto-circuito, pode danificar a PCB, pode danificar o PCH, pode danificar a Super I/O, enfim, alguns componentes mais cruciais. O que eu consigo testar aqui, igual eu falei, talvez isso aqui não esteja funcionando, mas queimado não tá. Eu, apesar de ser um PWM, eu consigo testar, testei os PWMs, onde é a tensão de alimentação para ver se está em curto-circuito, tá tudo ok, porque isso impediria de ligar. Entretanto, né, impediria de ligar se fosse em último caso. Por quê? Porque eu não estou nem ligando
a tensão de alimentação, o terminal de alimentação do processador. Então ele deveria ligar, mesmo que tivesse curto aqui nas fases, tá? Mas mesmo assim, testei, os capacitores ao redor, testei, as bobinas em relação ao terra, tudo ok, nenhuma em curto-circuito. Testei tudo que eu consigo testar. Eu nem forcei a placa ligar. E talvez nem faça isso, pelo menos não em vídeo. Talvez aqui por fora eu faça para ver se alguma coisa, outra coisa esquenta, já que aqui, né, eu já tirei o PWM que estava saindo fumaça. Enfim, bem complicado, né? Só mostrar o socket, a diferença também no procedimento. Isso, boa, Getúlio. Agora você vai lá e estragou o socket. Não estragou não, pessoal, olha aí. O processador pulou aqui, mas não tem problema não. Tá vendo o socket bonitão? Tá certinho, bonitinho, tá? Os capacitores não tem nenhum em curto-circuito. Eu testei tudo que eu consigo testar, eu fiz o teste. Coisa que eu não consigo testar, a PCB, se tem curto-circuito, porque precisa de uma máquina de raio-x específica para isso aqui. Outra coisa que eu não consigo testar é o PCH, assim, eu consigo testar a impedância aqui em cima, mas nada garantido, né? Só depois de trocar para ter certeza que seria ele, mas não vale a pena. Super I/O também eu testei. No caso eu testei se o positivo está em curto com o negativo, consigo achar o esquema dele. Na verdade eu não achei o esquema, tá? Eu achei outra placa que está funcionando, uma semelhante a seguir da MSI também, que usa um Super I/O parecido. Então ela dá para serve de base. Eu consigo detectar qual a tensão positiva e se tem curto-circuito em relação ao terra. Isso aí. Se eu tiver alguma posição eu volto, senão infelizmente não deu certo, tá? Mesmo com a troca de socket. E mais uma coisa, o cliente ele pagou metade do valor, se não me engano, tá? Isso aqui o cliente paga dando certo ou não, é um risco que ele corre. A gente deixa isso muito bem claro. Eu não concordo com isso, o que você está falando aí, eu não concordo. Beleza, se você não concorda, não aprove, não tem problema, tá? Não tô falando que esse cliente vai dar problema, eu acredito que não, porque a gente é bem transparente. Mas tem gente que quer criar dor de cabeça, sabe? Eu não concordo com ter que pagar dando certo ou não. Mas fizemos procedimento, trocamos duas vezes o socket. Se você não concorda, só não envia pra gente. Não procura a GTEC, procura outra empresa, não tem problema. Não tem, assim, tá? A gente antes de qualquer coisa, a gente passou pra ele. Ele aprovou, tendo ciência que, olha só, pode ter mais problema. A gente deixa isso muito bem claro. Inclusive, a própria troca do socket pode causar problema, né? Porque é um procedimento delicado para a placa. Mas infelizmente ela continuou do mesmo jeito que estava, né? Sem ligar, né? A não ser forçando igual eu fiz na primeira parte desse vídeo. É isso aí, vamos para a próxima, né? Porque tem mais coisa para fazer aqui. Infelizmente acontece. Ontem fizemos um que deu certo e esse aqui não deu certo.